disse para aquele prisioneiro lá pro carcereiro: crê no Senhor Jesus, salva tu e tua casa. Sabe o que aconteceu? Alguém quis derrubar minha fé, alguém foi usado. Um pastor chegou em mim e falou: filho, essa palavra aí foi específica para o carcereiro. Eu falei: mas como assim específica? Ele falou para o carcereiro. Eu falei: não, mas ele está dizendo aqui que se ele cresce no Senhor Jesus, e eu estou crendo no Senhor Jesus. A igreja está crendo no Senhor Jesus? Amém. Amém? Então quem trabalha é Jesus. Amém. Se eu dissesse assim: eu creio que eu vou salvar minha família, aí eu estava falando besteira, né? Estava falando tolice. Mas quando eu digo eu creio que Jesus vai fazer a obra, Jesus faz a obra. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, graças a Deus, eu glorifico a Deus pela minha família, porque eu consegui. Eu estou dando testemunho aqui, irmãos, porque se ele fez comigo, ele pode fazer com qualquer um. Pode ou não pode? Jesus não é mesmo? Ou ele mudou? Não, Jesus é o mesmo. Então, quando você vê coisa de Deus, irmãos, dê glória, dê aleluia, glorifique, né? Não precisa ficar a gente mandando, não. Né? Sinta isso no profundo do teu coração, da tua alma, porque quando você dá glória, essa glória sobe e ele volta de outra maneira para a sua vida. Aleluia, Jesus. Quem foi que pediu? Quem foi que falou aqui? A irmã, quer falar alguma coisa, irmã? Irmãzinha que está nos visitando hoje a primeira vez. Esqueci o nome dela. Deixa eu ler. Denildo, quer falar alguma coisa? Não? Já quietinha hoje? Amém. Denildo está vindo a primeira vez também. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais uma coisa aqui, ó, que eu não tinha visto. Você mesmo. Como é seu nome? Ailton. Dário. Primeira vez que vem aqui, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Viu? Glória a Deus. Dário veio do Brasil agora? Argentino. Olha. Ficou coladinho lá, né? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Dário, quer falar algo da parte de Deus? Não? Fica quietinho? Amém. Glória a Deus. Então, vamos ouvir o pastor Rosério trazendo uma mensagem em nome de Jesus. As palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Em Êxodo, capítulo de número 28. Por favor, de pé, se entender essa palavra. Glória a Jesus. Êxodo, capítulo de número 28. Versículo de número 15. Estava lembrando, eu sou da fundação da minha cidade, da Assembleia de Deus. E o bom da obra de Deus é que a igreja é um corpo. Tem muitos membros. E dentro do corpo tem muitos membros. 1 Coríntios 12 diz que são dons espirituais. A melhor coisa da igreja são os dons espirituais. A Bíblia diz que uns têm salmos, outros têm louvores, né, que são salmos, outros têm pregação, ensino. Efésios o capítulo 4, verso 11 diz que são 5 dons ministeriais. A coisa mais maravilhosa da igreja são os dons espirituais e ministeriais. Uns são chamados a pastores, apóstolos, evangelistas, outros são chamados a mestres, ensinadores da palavra, outros são profetas, profetisas. Esse é o enfeite da igreja, os dons espirituais. A igreja é uma noiva, é enfeitada com dons espirituais, à espera do noivo que é Jesus, que prometeu que vai vir buscar. Aleluia! Glória a Deus! Que nós vemos movimentos diferentes. Uns são usados como profeta, profetiza, revelação, outros são pregadores, outros são pastores, outros são apóstolos, e assim são os dons espirituais. Muito bem, Êxodo capítulo de número 28, verso 15. E depois, lá onde está Isaías capítulo 14, versículo 12. Eu serei sucinto, a hora vai se avançando. Eu peço aos irmãos paciência, mas nós vamos ser rápidos, sucinto com a mensagem, daquilo que Deus colocou em nosso coração. Êxodo capítulo de número 28, verso 15 diz assim: farás também o peitoral do juízo
de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido farás. Quadrado e dobrado será de um palmo o seu comprimento, e de um palmo a sua largura. Versículo 17, e é muito importante isso aqui. E o encherás de pedras e de engaste, com 4 ordens de pedras: a ordem de um sárdio, de um topázio, de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. A segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira, de um diamante. Versículo 19. E a terceira ordem será, isso aqui é muito importante, essa terceira ordem, versículo de número 19. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. Quarta e última ordem será de uma turquesa, de uma sardônica e de um jaspe. Engastadas em ouro serão os seus engastes. Agora Isaías 14. Isaías capítulo 14, versículo de número 12. Isaías 14, verso 12. Diz assim: como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Nós lemos Isaías 14, verso 12 até o verso 15. A igreja podemos assentar. Meus irmãos, Deus colocou no nosso coração uma mensagem, uma palavra, um tema que é mais uma vez uma colocação para a igreja do Senhor nos últimos tempos. Uma coisa muito séria. Nós falamos aqui do éfode, que é o peitoral do juízo, que o sumo sacerdote hebreu levava no peito. Cada pedra eram 12 pedras. Cada uma dessas pedras simbolizava uma tribo de Israel. Lembrando de Gênesis 49, que Jacó, ao morrer, estava já morrendo, chamou seus filhos e lhes deu bênção e maldições sobre seus filhos. E Deus ordenou a Moisés que o primeiro sumo sacerdote, que foi Arão, seu irmão, deveria levar no peito um peitoral, e deveria ter engastado desse peitoral 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Que quando esse sumo sacerdote chegasse diante do altar de Deus, o sumo sacerdote, ele ali estava representando toda a nação de Israel, simbolizado naquele éfode, simbolizado naquele peitoral. E olha o nome do peitoral: peitoral do juízo. Ou seja, Deus julgava a nação de Israel através da intercessão do sumo sacerdote. Olha como a intercessão, a oração é importante. A intercessão dos sacrifícios que se fazia, todos apontando para Cristo Jesus. Quando ele chegava diante do altar do incenso, quando ele chegava diante da tampa do propiciatório, que era a arca da aliança do Santo dos Santos, uma vez no ano, que é chamado ano da expiação, quando ele se chegava diante de Deus, a Shekinah se acendia, que era a glória de Deus, e ele simbolizando com aquele, vamos dizer assim, uma linguagem bem clara hoje, um colar espiritual, um peitoral, ali estava simbolizado toda a nação de Israel. E essa manhã, durante o dia, eu meditando nessa palavra, e o Espírito Santo me levou também em Ezequiel, capítulo de número 28. Nós lemos aí Isaías também, falando sobre um querubim, que é o ser espiritual, que é o anjo poderoso, que ele também tinha pedras nele. Essas pedras que estavam nele não eram 12, eram 9. E nós vamos ver na Bíblia. Olha aí, abra assentados mesmo, Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 13. Existe uma profecia do profeta Ezequiel. Ele estava falando para um rei, para um homem, mas dentro da mensagem, ele transporta essa mensagem, e ali nós entendemos pelo texto que ele não estava falando mais apenas para o homem comum, para o rei, era o rei de Tiro. Ele já estava falando uma progressão profética, ele estava falando para o ser espiritual, que é o mesmo ser de Isaías 14, que era o querubim da guarda, que foi ungido para proteger. Proteger do quê? Que hoje nós conhecemos como anjo caído, que nós chamamos de Satanás, diabo,
que é inimigo de Deus, inimigo do homem e muito mais inimigo da igreja, como foi falado aqui hoje. E esse ser espiritual, olha o que o texto diz claramente sobre ele. Verso de número 13: estavas no Éden, jardim de Deus. Nós não estamos falando do Éden terrestre, ok? Já falei aqui uma vez que tudo que é feito na terra é um reflexo do céu. Ok, irmãos? Estavas no Éden, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Aí Deus cita através do profeta qual era a pedra que estava no corpo espiritual desse anjo, porque anjos são espíritos, não tem um corpo físico, mas é espírito, então é um corpo espiritual. E a Bíblia diz quais eram as pedras. Gente, observe, as mesmas pedras que estavam lá no peitoral do sumo sacerdote, estavam nesse anjo. Muitos de nós chamamos de teólogos e pregadores durante milênios, estudiosos, falam: esse anjo, ele era o regente do coral, texto da Bíblia. A Bíblia nunca diz isso, apenas porque a Bíblia diz que quando ele abria a boca, saía som de tambores e louvores da sua boca. Isso nunca a Bíblia diz que ele era regente coral, coisa nenhuma. Ele era muito mais, ele era um sacerdote. Olha que coisa que ele era diante dos anjos, e ele tinha uma unção sobre ele. Nós estamos falando sobre unção aqui. Existe a unção do Espírito Santo. Uns foram ungidos para pregar, uns foram ungidos para pastorear, outros foram ungidos para fazer missões, outros foram ungidos para revelar, para Deus trazer revelações à igreja. Cada um tem uma unção. É um Espírito só, mas cada um tem um dom. E esse dom vem de Deus. E a unção vem de Deus, do Espírito Santo. A unção não se explica. Quem pode dar glória a Deus? A unção não é explicada por livro, por ninguém. A unção é a capacidade dada pelo Espírito Santo. É o poder do Espírito sobre a vida do servo de Deus. Mas a Bíblia diz que ele tinha também cobertura, e aqui está o tema da mensagem. Você quer cobertura de Deus ou você quer ouro? Aleluia. O que você quer? Você tem que escolher. Ou você quer cobertura, aleluia, ou você quer ouro. E nós vamos entender um pouco sobre isso. Olha o que a Bíblia diz: toda pedra preciosa era a tua cobertura. Primeiro, a sardônica, ou sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix. São nomes diferentes, mas é o mesmo significado, porque tem pedras que em textos da Bíblia falam o nome e o outro falou do nome, mas é a mesma pedra. O jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Aí, para 9 pedras, faltou 3. Lembra que eu disse do texto sobre a terceira ordem do sumo sacerdote? A terceira ordem de pedras, simbolizando as tribos de Israel, novamente, isso é super estudo. Mas a terceira ordem eram as pedras menos preciosas. O anjo tirou. E você vai saber o porquê que ele tirou, e que muitos de nós tiramos essas pedras. Essas pedras têm significados na Bíblia. Eu não estou falando de astrologia, não estou falando de adivinhar por pé, nada disso. Isso é coisa doutrina de demônio. Estou falando biblicamente falando. Tem significados cada pedra dessa. Cada pedra dessa tem um significado para a tribo de Israel e tem uma simbologia para a igreja atual. Mas ele tirou 3 pedras, exatamente a terceira ordem de pedras, que eram as pedras menos preciosas, e substituiu elas pelo ouro, que é um metal nobre. Continua, olha só. Primeiro Deus falou que ele tinha toda a pedra. Vamos abrir a Bíblia. Deixa marcado aí, por favor, em Ezequiel 28. Abra a Bíblia, quer ver? Abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 19, vamos ver quais eram todas as pedras. Se não concorda com o texto primeiro que lemos de Êxodo capítulo 28. Essas eram todas as pedras preciosas que Deus está falando. Agora nós estamos saindo do âmbito da terra e nós estamos indo para o terceiro céu. Nós estamos saindo do que Deus tinha falado para Moisés, fazer o éfode, um peitoral do juízo ao sumo sacerdote, o primeiro que foi Arão, e o último sumo sacerdote que usou esse peitoral do juízo estava diante de Jesus e exatamente era da tribo de Levi. Quando ele rasgou as vestes, bateu o bordão, que era o bordão de Arão, ele passou o ministério sacerdotal da tribo de Levi para a tribo de Judá. Imediatamente, que era da tribo de Levi. Mas observe quais eram todas as pedras preciosas. Olha o que está em Apocalipse, capítulo de número 21, verso de número 19. Vamos ver o que Deus fez. Como é que Deus fez os fundamentos da Jerusalém Celestial? Como é que Deus fez o fundamento da cidade celeste, aonde Deus habita com os santos anjos? Apocalipse capítulo 21, verso 19, diz assim. Quem não está na Bíblia está no telão também. Diz assim: os fundamentos do muro da cidade
santidade. Estavam adornados de quê? Toda, isso que eu quero que parei, toda pedra preciosa. Mesmo texto que está escrito em Êxodo, a mesma toda pedra, e o mesmo que está escrito do anjo em Ezequiel 28, toda pedra preciosa. Vamos, o primeiro fundamento era de quê? Isso é do céu. O segundo, safira. Terceiro, calcedônia. Quarto, vamos dar sequência. O quinto, sardônica. O sexto, sárdio. O sétimo, crisólito, é o outro nome. O oitavo, berilo. O nono, topázio. O décimo, crisópraso. O 10º, jacinto. E o 12º, ametista. 12 fundamentos. Então, o terceiro céu, Jerusalém Celeste, tem também as 12 pedras. Isso está na palavra. Isso aqui não é fictício. Nós, quando olhamos para a Bíblia e para o Apocalipse, nós achamos que é um texto muito difícil. A Bíblia diz que Apocalipse significa revelação. Então não é ocultação. Mas a Bíblia diz que quem lê, entenda. E só o Espírito Santo pode fazer os discípulos entenderem o que está escrito na palavra. Só o Espírito Santo faz entender. E aí nós vamos agora para a palavra. Então você vai escolher o quê? Você quer cobertura ou você quer ouro? Deixa eu te explicar uma coisa. Ouro na Bíblia, ouro sempre, e na história, símbolo de realeza. Sempre foi símbolo da realeza, da nobreza. O ouro na Bíblia tem uma tipificação da essência divina. No céu as duas são de quê? Entende? Então há uma tipificação bíblica em toda a escritura sagrada. Essa não é a primeira vez que a Bíblia mostra o ouro tipificando a divindade. Quando o próprio Moisés subiu no Monte Sinai e Arão pediu ao povo as suas argolas, seus brincos, tudo que tinha, e ele fez o que daquele ouro? Um bezerro? E falou o que para o povo? Eis a Israel, o Deus que te tirou da terra do Egito. Imagine, um povo que estava 430 anos no Egito, estava 430 anos, segundo Êxodo 12, verso 40. A cabeça daquela geração, qual era o Deus mais poderoso? Era aquele Deus, era aquela divindade depois do faraó. E eles acreditaram nisso. Qual é o problema? A imagem. Deus não tem imagem, ele proibiu fazer imagem. Está em Êxodo capítulo 20. Deus não tem imagem, mas a essência é nobre. Entenderam? Não é que Deus é de ouro, não é isso. É que a essência do ouro vem da nobreza, da realeza. E Deus é rei dos reis, senhor dos senhores. Aleluia. É nesse sentido. Veja que o texto do anjo lá em Ezequiel e também em Isaías 14 diz que esse anjo que caiu, ele vinha há muito tempo praticando iniquidade. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Iniquidade, só aquele que serve a Deus comete. Porque impiedade é ímpio. Quem nunca serviu a Deus comete impiedade. E aquele que serve a Deus, você sabia, vou dar um exemplo de mim. Eu tenho 20 anos com a minha esposa casada. Se eu estivesse com a iniquidade, eu poderia ministrar aqui, pregar aqui. Ué, a gente vê os falsos profetas, falsos profetistas, falsos pregadores, falsos pastores, falsos mestres. O camarada é bom de Bíblia. Revela, dá uma bênção, cura divina, curas, né? Dons de curar, é no plural. Mas uma vida podre, um caráter podre. Sabe por quê? Os dons pertencem a Deus. É por isso que muitas vezes vem aquela dúvida na nossa mente, dizendo assim: como é que pode? Deus está curando, mas olha a vida dessa pessoa. Meu irmão, Deus vai tratar com o profeta e com a profetisa. A Bíblia diz que não julgar o que é? A profecia. É para julgar a profecia ou o profeta? É a profecia. Por quê? Com aquele que está em erro, Deus cuida. Foi o caso desse anjo caído. Ó, ele vinha praticando iniquidade. O que é iniquidade, pastor? É quando você faz a obra de Deus em pecado. É tudo aquilo que você faz para Deus e Deus não está com você na vida. Porque você está em erro em alguma área. Você pode fazer, não tem nenhum problema. Enquanto, porque eu sou do tempo que Deus levantava profetisa e profeta, não passava nem da porta. Nós tínhamos um porteiro da igreja, antiga assembleia, que na porta o camarada já não passava da porta, eu já revelava na porta, já caía endemoniado, não me cuidava lá. Não sabe, pastor descendeu lá? Não precisa. Contei para o pastor Ezeu, estava pregando, eu era presidente de uma igreja, estava ministrando, e na hora que eu levantei a mão, uma irmã caiu. Uma irmã crente, rapaz, cheia de Deus, mas ficou endemoniado. Que uma área da vida dela estava em erro, e o diabo entrou. Foi falado que é só da brecha. Se der brecha, ele entra mesmo. Foi falado aqui hoje, aqui profeticamente. Se der brecha, ele entra. Não quer saber que você é pastor, quer saber nada, não. Entra para arrebentar. E ele vai em quem? Nos ungidos. E quem
um querubim da guarda ungido para proteger o ungido. E o que entrou no seu coração? Todos os significados ao contrário das 3 pedras. Eu vou citar para vocês. Eu escrevi algumas coisas aqui. O terceiro peitoral, as 3 pedras menos preciosas foram substituídas pelo ouro. Eu já falei. Então, qual foi o motivo da queda daquele querubim, daquele servo de Deus? É para nós tomarmos cuidado do Espírito Santo. Minha esposa me viu debruçado, meus filhos. Eles me viram debruçado hoje, quase o dia inteiro nessa palavra. Nesse texto. Examinando o texto ali, o Senhor me disse: olha aqui. Você vai falar hoje sobre isso. Você sabe que isso aí me dá uma oportunidade? Você sabe disso? Eu venho aqui para ouvir. Você sabe muito bem disso. Eu sou pastor há 17 anos, eu sento para ouvir. Eu sou daquele ministro que eu não me importo. Eu sento para ouvir, mas se vir, tem que falar comigo. E o Senhor disse: você vai falar isso hoje. Nós temos que ter cuidado para não cair no mesmo erro desse querubim. Qual foi, pastor? Primeira pedra, jacinto. Você já ouviu alguém chamar jacinto? Existe. No Brasil tem. Eu já vi irmão chamar de jacinto. É o nome do irmão. É o nome de uma pedra preciosa. Ela é menos preciosa, mas ela é uma pedra preciosa. Sabe o que significa jacinto na Bíblia? Mansidão. Significa mansidão. Qual foi o contrário do homem? Ele tirou essa pedra jacinto. Ele se tornou violento. O texto diz, nós não vamos ler por causa do tempo, o tempo já avançou. São 8 aqui. Essa mensagem para mais tempo, mas vamos resumir. Então, ele se tornou violência. A Bíblia diz: encheu o seu interior, falando de um anjo, de violência, ao contrário do jacinto que é a mansidão. Segunda pedra, ágata. A pedra ágata, ela é a pedra da simplicidade. É a pedra da simplicidade. Jesus disse o quê? Sejam simples como a pomba e prudentes. Jesus viu, no exemplo, os 2 animais. Nós só batemos na serpente, né? Mas Jesus viu um bom exemplo dela. O mesmo animal que pode ser usado para o mal, Jesus viu um bom exemplo dela. Ela é prudente. Ela tem prudência. E a Bíblia não diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz? A Bíblia diz, irmão, eu nunca vi tanto problema dentro de igreja. Eu vivo de igreja desde menino. Foi apresentado 40 dias, nunca fui outra coisa. Se eu tenho um testemunho, é de Deus me deu a graça, que agora ele me concede. Nunca me desviado do Evangelho. Essa é a graça que Deus me deu. Que Deus me concede. Irmão, me ajude de oração. O meu testemunho é esse. Não conheço o mundo, não preciso conhecer o mundo para pregar o Evangelho para ninguém. Eu me lembro de um pastor, um bobo espiritual, que não é pastor, ele é pastel. Irmão, tem que conhecer um pouco do mundo para falar de Jesus. Você já está fora há muito tempo. Eu preciso então ir prostituir para pregar para prostituta. Eu preciso adulterar para pregar para o adulto. Oxe, onde? Não. Tem que se manter na presença do Senhor. A unção de Deus, que Deus te deu, o caráter de Cristo. Mas a ágata é simplicidade. Ele tirou essa pedra. Sabe o que ele se tornou? Esse anjo? Ele se tornou, por causa do resplendor da sua glória, ele teve orgulho. Ele achava, olha, ao contrário. O que é ao contrário da simplicidade? É quem gosta de se mostrar. Hoje que besta. Irmão, tem que gosta de mostrar. Oxi. Ele chega, assim, parece que tem fita de neon nele, dela. Eu me lembro que eu cheguei no local, minha esposa lembra disso, eu fui pregar num congresso grande no Brasil. E quando eu cheguei na porta, eu sempre fui assim desse jeito que estão vendo, sem parecer sem formosura, é a melhor coisa que tem, pastor. É desse jeito que nós somos. Sem parecer sem formosura, sem fita de neon, sem crachá, sem carteirada. Não precisa. Quem tem discernimento sabe quem é, quem não é, quem pode, quem não pode, quem tem, quem não tem, sabe? É um dom espiritual também que a igreja deve buscar. Discernir os espíritos. Se é de Deus, se não é. Se é da carne, se é do diabo, se é de Deus. Discernimento dos espíritos é um dom espiritual muito importante. Que para mim, particularmente, é um dos melhores dons que a igreja, toda a igreja, tem. Discernimento de espíritos. É verdade. Para saber se quem está falando é de Deus ou não é. Se o que está vindo na tua mente e teu coração é de Deus ou não. Você tem que ter esse discernimento. E eu cheguei na porta do templo. Temos lotado. Só o pastor da igreja e alguns obreiros, que eram meus alunos, meus discípulos, que eram alunos meus particulares, sabiam quem eu era. E quando eu me apresentei, eu falei: eu sou o pastor Rosélio. E a recepcionista, nem gosto dessa mulher de Deus antiga. Recepcionista, tomando nota aqui também, tem? Pegando nota no ano. Ela não acreditou que eu era o pregador e eu era o pastor Rosélio. Sabe por quê? Não tem cara. Lembra? Quem se lembra de um profeta que chegou na casa de um pai? Vinha um Gil Rei aqui. Quem se lembra do nome do profeta?
Se Samuel vacilou, imagina eu e você. Samuel olhou a aparência, não foi, meu companheiro? Olhou a aparência. E o que o Senhor disse? Não olhe, não te atente para a aparência, nem para a sua postura, sua formosura. Porque o Senhor olha o que vê o homem por fora, mas olha o que está no coração. Deus não olha por fora, olha por dentro. E Deus sabe quem é que não é, quem é que não tem, que pode recordar. Aí ele sabe, aí ele sabe. Ele sabe se você é manso ou violento, ele sabe. Irmão, nós podemos ser ator e atriz a hora que quiser. Uma hora a máscara cai. Nesse período que teve aí, pastor, todo mundo usando máscara, mas não tem diferença nenhuma, porque os crentes já usam máscara mesmo. Pô, gente, não usamos. Pô, mascarar, falta. Ó, de onde vem essa síndrome? Vem daqui. Falta a pedra ágata da simplicidade, ao contrário, é se mostrar. Terceira e última pedra, ametista, é a pedra da humildade. Soberbo se tornou aquele ser, um ser mais um ser poderoso. Ele tinha 9 pedras, ele tinha as 12. Ele tinha as 12, ele era o sumo sacerdote. Ele tirou e botou de ouro, porque ele mesmo disse: olha, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas. Que estrelas são? São anjos. Existe um grupo de anjos no céu que estão ao redor do trono. Só esses anjos estão lá. Quem sabe o nome desse grupo de anjos? Está na Bíblia. Serafins, seres de fogo. Por quê? Eles são feitos da mesma matéria que é feito o trono de Deus. Porque Deus é um ser. Uma vez um profeta viu o Senhor e viu ele como um ser todo de fogo, com uma cor de ambar. Profeta Ezequiel. Ambar, quando se aproxima, ele é todo colorida. São várias cores. E eles são feitos da mesma matéria do trono. E existem 4 querubins que são a base do trono. Só esses seres estão ali. Essa conversa fiada de que qualquer um pode chegar diante da majestade das alturas e chegar e falar, mas você conversa. A Bíblia diz que tem um anjo do Senhor em Apocalipse, que ele tem uma taça que colhe o que dos santos? As orações dos santos. Está em Apocalipse. Ele colhe as orações dos santos e derrama diante do altar do Senhor. E Deus faz assim, ó. Deus sente o cheiro da sua oração. Antigamente era incenso, né? Quando eu falo incenso, eu já falei, né? Aquela varinha que se queima para a divindade aí fora da Shiva, não. Essência aromática. No sacrifício, o incenso para Deus era o sangue do animal que era jogado no fogo. Quando jogado, igual você, churrasqueiro antigo ruim, não sabia fazer churrasco, que pegava, sempre andava com um litrinho de água jogando água, saia aquele fumaceiro para cima, aquela fumaça subia. O sumo sacerdote e os sacerdotes pegavam o sangue do sacrifício do animal e jogavam no fogo. Quando batia o sangue, que é líquido, subia aquela fumaça, Deus chegava. A Bíblia diz que isso chegava diante do Senhor, espiritualmente falando, como um cheiro suave ao Senhor. Agora, a Bíblia também fala do altar do incenso, que era dentro do santo lugar, que era o lugar de oração. Irmão, onde você estiver, é um altar de oração. Na tua casa, na rua, no trabalho. Cuidado com o que você ora. Foi dito aqui. Teve um escritor da Bíblia que disse que assim, vocês não pedem, não sabem orar, não oram, estou parafraseando, mas quando ora muito mal. Por que vocês oram mal? Porque oram e pedem para o seu próprio deleite. Tiago, o apóstolo. Deus não aceita isso. As suas orações têm que ser como incenso aromático. O que é incenso? Essência de um perfume. Vamos fechar. E a Bíblia então fala que a ametista, que é uma pedra, é a pedra da humildade. O que ele tinha? Ele tinha o contrário, ele era soberbo. Quantos de nós tiramos do peitoral do juízo? Chegamos diante de Deus, na presença de Deus. Pastor, a presença de Deus só no templo? Onde está isso na Bíblia? A presença de Deus onde você estiver. Mas o templo é o local de reunião da igreja. Porque eu já disse, vou repetir, eu não sou igreja, nós somos a igreja. Isso parece que eu sou a igreja. Nós somos membros do corpo. O corpo é uno. E nós não somos igreja, nós somos membros do corpo. Por isso tem essa história que fala dos desigrejados, que acham que eles são igreja. E não precisa de um líder, não precisa de um pastor, não precisa congregar. Esse camarada, esse ser angelical, estava assim. E a Bíblia diz que ele tirou a cobertura. E eu vou fechar a mensagem. Existem só 2 exemplos da Bíblia claros de que quando Deus dá a cobertura para você, são as suas pedras preciosas que fazem parte da fundação do terceiro céu, da Jerusalém celestial.
Deus simbolizou essas pedras na terra para que ele se manifestasse e para que ele abençoasse o seu povo. Meu Deus. Já parou para pensar nisso? Mas o ouro só é dele. O que ele diz? Minha prata e meu é ouro. Pertence a ele. Ele é o dono de todo o universo. Não vamos tentar. Então o que ele fez? Ele tirou a cobertura. Porque a mãe dele vinha praticando iniquidade. A Bíblia diz que ele fazia comércio com as pedras. Está escrito em Ezequiel e Isaías. Esse ser angelical, esse anjo, antes dele, irmão, quando você vê alguém caindo, eu termino. Você vê alguém caindo, a pessoa já vem caindo há muito tempo. Há muito tempo. Essa pessoa já vem tendo quedas. Ela já vem tropeçando pelo caminho há muito tempo. E Deus avisa, como avisou a Caim: cuidado. Está em você dominar o mal que está em seu coração. Porque Deus é aquele que é onisciente e é presciente, sabe do futuro. Sabia que ele estava com desejo no coração Caim de matar o seu irmão Abel. E Deus avisou ele em Gênesis: cuidado, cabe a você dominar o desejo do seu coração. Nós temos que ter cuidado com os desejos do nosso coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração é o quê? Enganoso. Nós temos que ter cuidado. Tem dois exemplos, e eu vejo. Um exemplo, esse ser angelical que morava no terceiro céu. Ele deixou de ser manso, deixou de ser simples e deixou de ser humilde. Foi tudo ao contrário. É antagônico. Totalmente ao contrário. E tem um outro chamado Arão. O sumo sacerdote da terra. Por que isso? Porque o sumo sacerdote do céu, que era esse anjo que tinha um éfode, que tinha as pedras nele. Você não vai ver na Bíblia outro anjo dando pedras. Só ele. Porque ele era classe única. Tem vários querubins, plural. Mas querubim da guarda ungido para proteger só existe um. Ok? E o nome dele em hebraico é Halel Shelazar. É o nome dele em hebraico original. Filho da alva. Ou seja, portador da luz. Aí foi Jerônimo, na Vulgata Latina, colocou em latim e chegou até nós com o nome Lúcifer. Mas a Bíblia nunca falou isso em hebraico, Lúcifer. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não falou. Mas essa palavra significa aquele que resplandece a luz ou o portador da luz. A Bíblia fala Satanás e diabo, e tentador. Esse é o nome dele agora. Mas tremendo, Jesus. Olha o que ele se tornou. De um sacerdote para um demônio, para um diabo, para um Satanás, um tentador. Cuidado, irmão. Eu já vi isso. Eu já vi homens de Deus e mulheres de Deus ser usados por Deus na obra do Senhor. E depois se tornar um demônio lá fora. Porque não vigiou. A Bíblia diz que antes de orar, você tem que fazer o quê? Vigiar e orar. Vigia. Se Jesus, aqui na terra, como um homem, sendo Deus, foi tentado, imagine eu e você. Cuidado com a tentação desse ser espiritual. Tentou do mesmo jeito o primeiro casal, e o primeiro casal tirou também as 3 pedras. Eram para ser mansos, eram para ser simples, eram para ser humildes. E Arão cometeu a mesma coisa. Lembra de Arão e Miriam? O que aconteceu com Arão e Miriam? Murmuraram contra o homem de Deus, Moisés. Se você for olhar o contexto, não está aqui em tempo para isso. Você for olhar o contexto, em parte eles não estavam errados, eles estavam certos. Eles estavam certos. Miriam e Arão, mas eles não deveriam promulgar isso. Eles saíram fazendo fofoca, maledicência. Já viu? Aquele obreiro, aquela obreira, aquele crente, aquela língua grande, linguarudo, que fala demais, saiu espalhando para o povo que Moisés tinha casado de novo com uma mulher negra. E aí, qual o problema? Da África, Macuxica. Qual o problema? Estava errado? Estava, porque deveria casar com uma da sua tribo. Mas isso era Deus e Moisés, isso era o problema dele com ele. Não estou dizendo, irmão, que a gente tem que passar a mão em panos quentes em cima de pecado, coisa nenhuma. Eu trabalhei com obreiros, de auxiliar, trabalha, mas como é auxiliar. Pecou, meu irmão, no altar você não fica, vai ser disciplinado. Tem história não. Pecado de escândalo, adulterou, prostituiu, matou, roubou. Tem caso de polícia e caso de pastor. O que é caso de polícia eu mando para a polícia. O que é caso de pastor cuido eu. Sou pastor da igreja. E o pastor aqui é o pastor da igreja. Nós cuidamos. Mas ali era um negócio dele com Deus. E Deus chamou Arão, Moisés e Miriam para fora e falou assim: olha, como outros profetas, eu falo por sonhos e visões, mas não é assim com o meu servo Moisés. Com ele trato, ó, face a face. E a Bíblia diz que vocês murmuraram contra o meu ungido. E
por ter feito isso, a murmuração não era ver que ele estava em erro, não era isso, é que espalharam a notícia. Irmão, fecha. Você sabe quem sabe dos problemas internos da igreja? Espalha. Os crentes. São os crentes que falam para o mundo lá fora os problemas internos da igreja. Eu sou de um tempo que na reunião não entrava gente que não era membro da igreja, não entrava gente que não era batizado em água. Não entrava. E se saísse dali algum assunto que foi falado na reunião, disciplina, eu sou do tempo, e quando alguém era disciplinado, era chamado na frente, fulano tal fez isso, aqui na cara. Não tinha muita coisa, não era, ele fez isso. Vai ser disciplinado e acabou. E outra, a igreja mais lotava mais ainda. Aí que lotava mesmo, porque havia santidade no meio do povo. O Espírito Santo operava e trazia mesmo. E havia um temor sobre o lugar. Entendeu? Então, Arão, Deus não tocou em Arão e lançou uma lepra em Miriam. Lançou uma lepra em Miriam e até então muita gente, alguns pastores, chamou para mim, por que Deus não pegou Arão aqui? Porque era para Deus punir Arão também. E você na hora não vê Deus punindo Arão. Sabe por quê? Por causa da cobertura. Esse é um mistério. Esse é o mistério. Por que Deus não puniu esse anjo caído há muito tempo desde que ele veio caindo? É porque ele veio praticando iniquidade, recaindo. E Deus foi dando oportunidade. Porque os seres angelicais também têm livre-arbítrio, têm escolha. E eles escolheram isso. Esse ser poderoso escolheu. E depois os que caíram com ele escolheram cair com ele. É escolha. Volição, vontade própria, livre-arbítrio. Arão e Miriam também tinha escolha, poderia tratar isso em particular com Moisés. Particular, a Bíblia diz: quando você vê o seu irmão em pecado, o que você tem que fazer? Vai até o teu irmão. Nós não temos coragem de fazer isso. Viu o teu irmão pecar? Vá até ele e admoesta para que ele confesse, ela confesse. Se não aceitar, leve quantas testemunhas? 2 ou 3 está no Novo Testamento. Se não aceitar, traga à igreja, não é ao mundo não, para a igreja resolver. Se não resolver, Paulo, disciplina, não tem história. De todo jeito a pessoa vai ser disciplinada. Vai ser disciplinado de todo jeito, mas da forma correta. Arão, parece até que Deus não puniu. Deus falou assim: Moisés, chegou a vez de Arão, porque Miriam eu já peguei. Lançou lepra. E Moisés implorou, rogou a Deus, para Deus não matar a irmã dele. Foi por isso que Deus tirou a lepra de Miriam. Foi por isso, porque Moisés intercedeu. Intercessor. Sabia, irmão, quando você intercede até pelos seus inimigos, Deus pode curar. Deus pode abençoar. Nós temos que orar por quê? É pelos nossos amigos? Nós temos que amar nossos amigos? Nós temos que amar e orar pelos nossos inimigos. Mas Arão, o trato foi diferente. Ele estava com o éfode pendurado no peito. Deus falou: não posso tocar porque ele está com a minha cobertura. Deus não é contra Deus. Lembra de Jesus? Lembra de Jesus quando falaram que Jesus expulsava os demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios. E Jesus disse: olha, um reino dividido contra si não subsiste. Se eu expulso os demônios pelo príncipe dos demônios, a quem expulsa seus pais e os seus filhos? Quem expulsa vocês, Israel? Então, é pelo dedo de Deus. Cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É você dar ao diabo a ação do Espírito Santo. Por isso, na hora de julgar um movimento, qualquer coisa, cuidado, é melhor ficar calado e calada. Essa é a linguagem explicada. Irmão, fica calado, vai orar. Desconfiou, vai orar. É Deus permitido? A Bíblia diz que Deus ordenou Moisés: leva ele para o Monte Or. Levou ele lá para o alto do monte, leva o filho dele com ele e desce e tira toda a veste sacerdotal dele. Eu vou matar ele lá em cima. Está escrito na Bíblia isso. Quando ele tirar as vestes, eu mato ele ali mesmo. Ele estava com uma cobertura. Irmão, você não está entendendo o mistério. Enquanto não tiver com a cobertura de Deus, o mal e a morte não podem te tocar. O diabo não pode te tocar. Aqui, o próprio Deus, para lançar um ser poderoso de nona grandeza, porque Deus tinha 12 anos, vamos falar sobre isso, mas 12 anos de poderoso, esse era de nona grandeza. E para Deus fazer isso, quando ele tirou as 3 pedras, Deus falou: agora é a hora de punir. Expulsou ele do céu. Quando Arão tirou as vestes, a Bíblia diz que ele nem desceu do monte. Morreu, e a Bíblia diz: o Senhor o matou ali naquele monte. Morreu naquele monte, na hora. Moisés tirou as vestes do seu irmão e vestiu o seu sobrinho. Agora é o novo sumo sacerdócio. Pode descer porque com Arão trato eu.
Cuidado. Eita, Jeová. Essa é a mensagem de Deus. Tem a cobertura de Deus sobre si. Filipenses 2, irmão. Filipenses capítulo 2. Está falando aqui de Jesus sobre as três pedras. Como ele se humilhou. Sendo Deus, não se usurpou, né? Mas se humilhou se fazendo homem. E levou Mas como homem, né? Foi servo, não foi rei, não foi nada. E como servo, ele se humilhou até a morte. E morte. E morte de Cristo. Foi obediente. Já pensou isso? E quem somos nós? Por isso ele foi exaltado. Por isso, e o nome que é sobre é o único que é aquele. Lá no Brasil tem negócio de falar com o pregador, é o. Como que é? É o título que fala aos pregadores. Camarada é o top. Eu falei, não. Camarada tem nome. Eu falei, o único que eu sei que é sobre todo nome, né? É Jesus. Mas ninguém. Então, meus irmãos, a cobertura de Deus está sobre você. Aleluia! A preciosidade de Deus está sobre sua vida. O Espírito Santo está sobre sua vida. Ele te protege, ele te dá cobertura. Mas não vamos tomar, em alguma área da nossa vida, querer tomar o lugar de Deus, porque não dá certo. Não vamos tentar tomar o lugar de Deus, não. Deixa Deus agir. É isso que Deus está falando. Deixa que ele faça do jeito dele. Deixa que Deus traga. Só nos colocar em pé. Aleluia! Por favor. Toda a igreja. Deixa que Deus traga descobrir com você. Vamos ter cobertura para não acontecer conosco o que aconteceu com esse ser angelical. Ele perdeu a cobertura. E aí Deus o puniu. Perdeu a bênção, perdeu o sangue. E eu termino aqui a mensagem. Desculpa, irmão, mas essa é a mensagem. Amém? Amém. Eu quero fazer uma oração rápida com os irmãos. Para que Deus tenha misericórdia primeiro de mim. A espada 2, como é 4 para lá, cara. Oremos, Senhor Deus de Israel. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, pelos louvores, pelas mensagens, pelas profecias e pela tua palavra. Pai, Espírito, permaneça a cobertura do Senhor sobre nós. Tenha misericórdia de nós, não nos deixe, Senhor, resvalar o nosso pé. Nos dê da sua graça. Estenda tuas mãos sobre nós, os teus filhos e filhas. Que nós venhamos ter continuamente a tua proteção. Nós não venhamos querer tomar o teu lugar. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Amém.